Entrou o Thiago, entrou o Timão. Pode falar, pessoal. Pode segurar. Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos ligadinhos com você nessa live, no Instagram da nossa igreja, a Avenida Rotary. Que Deus abençoe os irmãos que estão conosco, nos ouvindo nesta noite. Se você estiver nos ouvindo bem, quero que você dê um sinal, por gentileza. Dá um sinalzinho com um emoji, para ver se você está ouvindo bem o que nós estamos falando, para iniciarmos o nosso estudo de hoje sobre o arrebatamento. Estamos com 4 pessoas na live, aguardando os irmãos entrarem, mais irmãos entrando para começarmos o nosso estudo em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos, nosso amigo Davi, nosso amigo Caio, Pedro Pimentel, estão ao vivo conosco, ouvindo uma reflexão da parte de Deus. Enquanto os irmãos estão entrando na live, vamos aguardando para iniciarmos o nosso estudo. Fica à vontade. Queridos ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, o tema de hoje da nossa reflexão é sobre o arrebatamento da igreja. Enquanto os irmãos estão entrando, nós queremos pedir a vocês que estão entrando nessa live que abram as vossas Bíblias no livro de Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 16. Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O texto que nós lemos, você que está entrando nessa live agora, é o texto de Tessalonicenses 4, versículo 16. Se você observar, a Bíblia começa dizendo que Cristo descerá dos céus, versículo 16. Depois ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a parte B do versículo. E depois, o versículo 17 diz: depois os vivos serão arrebatados. A palavra arrebatado aqui, no seu texto original grego, que a Bíblia do Novo Testamento, ela foi escrita no grego, significa arpazo, que quer dizer levar pela força, arrancar. Literalmente são os crentes que serão arrancados do mundo, e cremos que nós, cristãos, seremos arrancados desse mundo pelo nosso Senhor Jesus. Outro texto base que nós temos acerca dessa palavra arpazo, que significa levar pela força ou arrancar,
é o texto de Atos 8:39 que diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. Ou seja, a palavra arrebatou aqui é arpazo. O Senhor arrancou a força a Filipe. Filipe tinha batizado aquele eunuco nas águas, e o texto diz: e não o vendo mais o eunuco. Ou seja, o arrebatamento da igreja vai ser dessa forma. Assim como o eunuco, terão pessoas na terra que não verão os cristãos que serão arrebatados para com o Senhor. Então, o arrebatamento é algo bíblico que irá acontecer. Assim como Filipe, ele foi arrebatado, a igreja do Senhor será arrebatada, será tomada a força dessa terra. Nosso amigo Tiago de Egito vai complementar aquilo que nós estamos falando em nome do Senhor Jesus e dar prosseguimento àquilo que você está ouvindo. Continue conosco nessa live e Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Meus irmãos, a paz do Senhor. Se você me ouve bem, por favor, me sinalize. Se está chegando até você de forma audível, preciso que você me confirme isso. Como foi proposto, nós vamos falar em alguns minutos aqui na Avenida Roda, na Assembleia de Avenida Roda, sobre um tema: arrebatamento da igreja. Quem puder nos acompanhar, ficar online e possa interagir com a gente, fazendo algumas perguntas, pontuando algum pensamento. Nós estamos aqui para juntos discutir um tema que a igreja precisa continuar falando sobre arrebatamento. Sobre arrebatamento, nós temos o texto que o nosso irmão Mateus acabou de ler, agora leu, 17, foi isso, mas se você puder ler aí o 18, para nós, se você puder ler o verso 18, se você puder ler o verso 18, para entender o porquê da ideia de falar sobre arrebatamento. Versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. As palavras são as palavras do arrebatamento. Quando Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, ele começou a falar sobre arrebatamento, ele disse: consolai uns aos outros com essas palavras de arrebatamento. Então daí a gente já tem a primeira ideia de que o assunto do arrebatamento é um assunto que traz temor ou terror às pessoas. É um assunto que traz consolo à igreja de Cristo. Eu queria ler apenas dois textos de dois evangelhos que se complementam sobre o assunto. O primeiro eu queria pedir para o irmão Mateus ler também, em Mateus capítulo 24. E o segundo texto será em Lucas, no capítulo 21. Vamos ver primeiro em Mateus 24. Se você estiver na sua casa e tiver uma Bíblia e queira acompanhar a leitura, seria muito interessante. Mateus 24, o verso 13. 24, verso 13, por favor. Meus queridos, Mateus 24. Mateus 24, versículo 13 diz assim: aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Quando ele estava falando sobre arrebatamento, ele deu esse consolo e esse recado de que precisaria continuar firme até o fim para ser salvo.
Lê, por favor, o capítulo 25 do mesmo livro, verso 13. Versículo 13, capítulo 25 de Mateus diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que há de vir o Filho do Homem. Outras traduções dizem: a hora em que o Filho do Homem chegará. Então, uma das coisas que você não vai ouvir nessa live é o dia e a hora do arrebatamento. Nós vamos falar sobre alguns sinais, nós vamos falar o que a Bíblia fala sobre arrebatamento, mas como a própria Bíblia responde, ninguém sabe o dia e a hora, mas devemos estar preparados. Por favor, Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, ele nos escreveu São Lucas, capítulo 21, e o verso é o 31. Lucas 21, verso 31 diz assim: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha. Primeiro ponto que eu queria trazer sobre arrebatamento, mas falar sobre a vinda de Jesus, é algo que nós vamos, com o decorrer do tempo, explicar bem mais detalhadamente, mas eu queria começar um dos pontos que eu queria trazer como forma de ensinamento, que é algo que posteriormente, com o passar do tempo, nós vamos falar bem mais detalhado, é sobre a vida de Jesus, ela se dando de duas fases distintas. E daqui para o final da live nós vamos enumerar as diferenças entre estas duas fases. A primeira, que se diz respeito ao arrebatamento da igreja, que ora é tema da live de hoje, e a segunda diz respeito à manifestação física e pessoal de Jesus. A primeira, somente os fiéis, mortos ou vivos, ouvirão o toque divino da chamada, que será vinda do céu através do toque da trombeta, e serão arrebatados pelo poder de Deus ao encontro do Senhor nos ares. Aqui já traz um detalhe, que no arrebatamento, só quem ouvirá o som da trombeta são salvos, seja ele vivo ou seja ele que já está morto, dormindo com o Senhor, no Senhor. Então, esta volta de Cristo, este arrebatamento, é uma volta onde Cristo não toca a terra, não chega a tocar a terra. Ele vem nos ares e nós nos encontraremos com ele nos ares, conforme o texto já lido pelo irmão Mateus no começo. Em seguida ao arrebatamento da igreja, os salvos serão levados ao tribunal de Cristo. Logo após o arrebatamento, que é o tema que nós vamos falar, estes mesmos salvos serão levados ao tribunal de Cristo. Mas quando falamos em tribunal, nós temos a cultura aqui no Brasil e esta palavra tribunal nos assustar. Mas na verdade, este tribunal não é um julgamento de pecados, porque só vai a esse tribunal os salvos que foram arrebatados. Então, logo após o arrebatamento, acontecerá esse tribunal, um tribunal onde não serão julgados seus pecados, porque seus pecados já foram perdoados, e é por isso que você está salvo e está no tribunal de Cristo. E este tribunal também não é para julgamento de decidir qual é o seu destino eterno. O seu destino eterno, existem duas possibilidades, céu ou inferno. Mas esse tribunal para onde os arrebatados irão, não é para decidir o seu destino eterno, não é para decidir se você vai passar a eternidade no céu ou se você vai passar a eternidade no inferno. Até porque a salvação não é uma obra sua, a salvação não é uma obra minha, a salvação é uma obra de Deus através da morte do
seu Filho na cruz do Calvário para derramar o seu sangue, que é o texto áureo da Bíblia, e todos sabem citar de cor e salteado, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê que o texto diz que a ação é de Deus, a ação para salvar é de Deus, porque Deus amou, e é por isso que Ele salvou, mandou o seu Filho, e o seu Filho com o propósito de te dar vida eterna. Então quem chega neste tribunal, já chega salvo em Cristo Jesus. Então para que este tribunal? Este tribunal que você está lá por conta da obra de Cristo já salvo, é um tribunal para julgamento de como você administrou as coisas que Deus te entregou, as bênçãos que Deus te entregou, os dons que Deus te entregou. Tudo que Deus te entregou terá uma cobrança, e a cobrança será neste tribunal, uma prestação de contas para galardão dos fiéis. Então este tribunal, a igreja, após este tribunal, a igreja será conduzida a uma festa, a uma festividade chamada de Bodas do Cordeiro, e nós também vamos entrar nesse assunto. Eu apenas estou elencando os pontos que nós vamos entrar. Mateus quer comentar alguma coisa por enquanto? Dando sequência. Dando sequência, meus irmãos, este tribunal, você vai ter, a Bíblia diz que suas obras serão provadas pelo fogo, mas não obras para salvação, a obra para galardão, porque suas obras não podem lhe salvar, só a ação de Deus que te salva. Então por isso eu já dou graças a Deus mais uma vez pela obra de Cristo na cruz. E essas obras que serão provadas pelo fogo é para saber se aquilo que você fez aqui na terra foi para a glória de Deus ou não. Então o fogo do tribunal mostrará se as suas ações você cometeu ela para a glória de Deus ou para a sua glória. Se foi para a glória de Deus ou para o seu ego. Se foi para a glória de Deus ou para que você conseguisse riquezas na terra. Se foi para a glória de Deus ou se foi para qualquer outro motivo. Se foi para a glória de Deus, você receberá galardão. Se não foi para a glória de Deus, o fogo consumirá as obras, porque as obras que não forem feitas para a glória de Deus serão queimadas por esse fogo no tribunal de Cristo. Um outro ponto que eu queria falar, e é um ponto dos mais interessantes, porque nós começamos falando que ninguém sabe o dia nem a hora. Sim, se ninguém sabe o dia nem a hora, então os discípulos perguntam a Jesus, e a pergunta é: mas como saberemos? E Jesus começa a falar sobre alguns sinais, e a Bíblia também traz em outras passagens alguns sinais. Então, apesar de Jesus não ter revelado o dia exato do arrebatamento da igreja, existem alguns sinais, e eu queria lhe passar alguns sinais neste momento através dos textos sagrados. Primeiro eu queria falar sobre sinais do céu. Quem puder, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versos 19 e 20. Atos 2, 19 e 20. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. O outro texto que fala sobre sinais do céu é Lucas capítulo 21, o verso 11. Lucas 21, verso 11 está escrito: e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Fenômenos celestes, sinais no céu. Para confirmar o texto de Atos que nós lemos anteriormente, vamos para Joel capítulo 2. Em Joel capítulo 2, o verso é o 30 e o 31, que confirma a mensagem pregada por Pedro em Atos
capítulo 2. Joel 2, 30 e 31. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grande nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Então nós vemos que vários textos bíblicos falam sobre sinais do céu. E corriqueiramente acontece que esses sinais do céu aparecem e a humanidade fica questionando o significado desse sinal, pedindo à ciência que explique o significado desse sinal. Mas nós sabemos que nós temos a palavra de Deus como nosso guia, como nossa bússola, e ela nos mostra o significado desse sinal. E o significado desse sinal nada mais é: Jesus está voltando. Vamos para sinais embaixo na terra. Primeiro, vamos ler, nós já lemos Atos 2,19, mas vamos pular para ganhar tempo, Lucas 21, verso 11 e verso 12. Nós vamos falar sobre fome, sobre pestilências e sobre terremotos. E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadora falta de alimentos. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença dos reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Veja que em Lucas 21 se fala de fome, se fala de pestilências, se fala de terremotos. E nas pestilências fala como aí? Epidemias horríveis. E você vê que nós passamos por um momento que exatamente está falando em todos os jornais, em todos os momentos, em todas as conversas, WhatsApp, uma conversa pessoal, sobre um vírus que assola o globo terra atualmente, Covid-19 ou coronavírus. Então, é um sinal de que Jesus está voltando. Por isso, a ideia da Assembleia de Deus na Avenida Rota trazer um tema tão atual como o arrebatamento. Eu queria agora falar sobre alguns sinais na vida religiosa. Nós acabamos de ler já em Lucas 21:12 sobre a perseguição, sobre a prisão. Então vamos passar isso de Lucas e vamos entrar em Mateus 24. Mateus 24, o verso é o 9. Mateus 24, verso 9 está escrito: então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e serei odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Verso 5. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Fala sobre os falsos profetas, os falsos cristos. Para confirmar o assunto, vamos em Lucas capítulo 21, o verso é o 8. Anotem esses versos para que você possa passar essa preciosidade desse ensinamento para seus amigos. Lucas 21, verso 8. Esclareceu-lhes Jesus proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: ele sou eu. E ainda, chegou o final dos tempos, a este não sigais. São sinais da vida religiosa, falsos cristos. Um outro sinal são as falsas doutrinas. 1 a Timóteo, capítulo 4, verso 1, você encontrará o sinal na vida religiosa relacionada às falsas doutrinas.
1 Timóteo 4:1 está escrito: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Tudo isso são falsas doutrinas, são sinais na vida religiosa. Abriremos agora no texto do livro de 2 Pedro, no capítulo de número 3. O verso 3 e 4. Segundo Pedro 3,4, meus irmãos, está escrito: eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Verso 5. Verso 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo as suas próprias paixões. Um dos sinais são os escarnecedores, que zombarão de nossa fé, que zombarão da promessa da vinda de Jesus, e é o que nós vemos acontecer, meus irmãos. Então, tudo está escrito e são sinais de que Jesus está voltando. Um outro tema que nós iremos abordar, e o irmão Mateus depois irá citar com propriedade, sobre as bodas do Cordeiro. Fim do julgamento do tribunal de Cristo, a igreja fiel será chamada para ter acesso à festa das bodas do Cordeiro. E isso nós confirmamos através do Evangelho de João, capítulo 17, verso 24. E o segundo texto, para confirmar, em Apocalipse, capítulo 19, o verso 7. Vamos ver primeiro em João 17, 24. João 17, verso 24. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, ou a glória que me deste. Outra tradução diz: porque me amaste antes da criação do mundo. Então essa é a promessa de estar com Cristo em glória, nas bodas do Cordeiro, porque Ele deseja que estejamos lá. Então, viva uma vida correta, viva uma vida buscando santidade, para que alcance a misericórdia do Senhor, que o sangue dele te lave, te limpe, te cubra, e que você alcance esse céu de glória, para com Ele nos alegrarmos nestas bodas. Apocalipse 19, verso 7, está escrito: alegremos e exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Um grande detalhe é que Jesus e a noiva estarão nos céus. Eu acho que isso é a maior alegria do crente. Você tem Jesus em sua vida, Ele mora dentro de você, você é templo de Deus através do Espírito Santo que faz morada dentro de você. Você é um vaso de barro que carrega uma preciosidade que é o Espírito Santo dentro da sua vida. Mas não esqueça que após o arrebatamento nós vamos estar com Cristo. E se você é noiva de Cristo, você vai se encontrar com Ele nos ares. Livro de João, Evangelho, capítulo 14, verso 1, 2 e o 3. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
Verso 3: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vemos aí que é uma promessa de Cristo. Cristo, quando estava falando, ele disse: não se turbe em vosso coração, ou seja, não se preocupe, não fique aperreado, não tenha agonia quanto a isso. Creia em Deus, creia em mim, pois na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não estaria te contando, não estaria te falando sobre isso. E ele mesmo disse: eu vou preparar este lugar. Imagine o quão belo é o lugar preparado por Jesus para você. Imagine o quão lindo é um lugar preparado por Jesus para você. E aí nós temos uma promessa da parte de Jesus, e a promessa é: e se eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E o que é isso? Eu vou e virei outra vez para levar para mim mesmo. Eu vou, mas virei e arrebatar a igreja. Eu vou, mas voltarei para te levar. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a maior alegria do crente é estar com Cristo no céu, a promessa do céu, e estar com Cristo naquele lugar, porque foi Ele quem falou: onde eu estiver, que estejais vós também. Meu amigo Tiago, quando o texto diz em João 14, 3, chamou a minha atenção, porque está escrito: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E esse termo, levarei, no grego é paralambano, e essa palavra ela significa tomar com força. É justamente o que nós estamos estudando, tudo aquilo que o Tiago vem falando. Essa palavra tomar com força é a mesma palavra que é usada em Tessalonicenses no texto que nós lemos. Significa arrancar com força. Ou seja, o Senhor vai nos arrancar com força dessa terra para morar com Ele. É por isso que o Tiago disse que nós não podemos ficar com o nosso coração assim, triste, angustiado, porque Deus já tem preparado o lugar, Jesus já preparou. Então Ele vem nos arrancar com força. É mais uma confirmação daquilo que nós estamos estudando. Porque o grego, que é a mensagem, a palavra original do Novo Testamento, ele vai trazer tudo aquilo que nós vamos falando. Já são 3 textos que falam sobre esse grego harpazo, que significa puxar com força, arrancar desta terra. É o rap. Então, nós aprendemos aqui que a igreja realmente será arrebatada. O arrebatamento é bíblico, e glória a Deus por isso. Nós estamos aguardando por este dia. E Jesus com alegria nos apresentará diante da glória do Pai. Judas, no verso 24 e 25, nos confirma a alegria que Jesus terá em nos apresentar diante do Pai. Judas 1,24 está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Veja que, além da alegria do crente de estar no céu, Cristo tem a alegria de lhe encontrar no céu. Ele confirmou através do livro de Judas, versos 24 e 25, que ele se alegra quando mostrar que você chegou no céu. Então ele vai lhe mostrar irrepreensível e com alegria perante a glória do Pai no céu. No momento eu quero trazer também um texto em Malaquias, capítulo 3, verso 17, que é um texto onde mostra que o Pai Eterno também se alegra ao ver a noiva e o seu particular tesouro, que é a expressão que o Senhor usa. Malaquias 3,17 está escrito: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, se não para mim particular tesouro, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como o homem poupa seu filho que o serve. Só
17. Você percebe que Jesus com alegria o mostra ao Pai, e o Pai com alegria enxerga a noiva sendo apresentada no céu. E ele chama, o próprio Pai chama essa noiva de tesouro particular, ou particular tesouro. Então veja, meu querido, você é precioso para Cristo, você é precioso para Deus, você tem um Pai no céu que te ama, você tem um Pai no céu que te quer bem e que preparou um lugar no céu para você, porque este lugar está preparado para você. Se você deseja entrar lá, reconheça Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Reconheça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para entrar nesse céu e para a alegria sua, a alegria de Cristo, a alegria do Pai. Bom, meus queridos, nós estamos falando aqui no tema sobre o arrebatamento, e mais um texto bíblico para comprovar aquilo que nós estamos falando acerca do arrebatamento é o texto de 2 Coríntios 12:2, que Paulo fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E o texto diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, essa palavra arrebatamento é a mesma que nós encontramos nos outros textos, arrancado com força. E se nós formos observar a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou para si. E o tomar ali é tomar com força. Então são textos e mais textos que nos falam acerca daquilo que nós estamos ensinando, o arrebatamento. Se você observar Elias, o profeta Elias, ele também foi arrebatado. Então existem textos que são tipo de Jesus, tipo da igreja. E nós somos o antitipo de Enoque e Elias. Nós estamos aqui representando Enoque e Elias, pessoas que serão arrebatadas por Deus. Como a Bíblia diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta tocará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Bom, meus irmãos, um tema interessante que nós queremos falar, compartilhar com você nesta noite, é sobre a ou pré-tribulacionismo, que é o que nós cremos. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E esse é um tema bastante interessante, e ele traz para os nossos dias, porque muitas pessoas estão preocupadas, Tiago. Esse Covid-19, esse vírus está acontecendo. Será que já são, não só é um sinal da vinda de Jesus, como estamos já entrando na grande tribulação? E eu afirmo a você, nós não estamos na grande tribulação. Nós estamos passando por um período de tribulação, um período de dores. É o que nós lemos em alguns textos, que é o princípio dessas dores. Então nós não estamos na grande tribulação. E como é que a gente prova isso? Eu quero abrir a Bíblia com você, se você tiver com a sua Bíblia no seu lado, no livro de Apocalipse, ou a revelação do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 10, que diz: porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo, para provar ou pôr à prova os que habitam na terra. Ele continua dizendo: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se o texto tivesse escrito na hora da tribulação, eu creia que a igreja ia passar pela grande tribulação. Mas o texto é enfático. Vocês que conhecem bem de português, vocês que são professores, entendem.
a palavra está dizendo aqui: eu te livrarei da hora. Ou seja, você não vai passar por esse momento, você não vai passar por essa fase. A igreja tem uma promessa, e a promessa é: eu te livrarei da hora da tribulação. Ou seja, nesse momento você não vai chegar, o Senhor vai nos livrar deste momento chamado de grande tribulação. A igreja já enfrentou muitas perseguições depois da igreja primitiva, que o Espírito Santo desceu na casa e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que muitas pessoas foram salvas, almas foram ganhas no capítulo 3, no capítulo 5, 3 mil almas, mais de 3 mil almas no capítulo 3, mais de 5 mil almas no capítulo 5, e o Senhor foi salvando muitas pessoas. Mas lá na frente, depois de 70 anos da morte do Senhor Jesus, os discípulos morreram, sofreram perseguições, e o único que restou naquele momento foi João. E é justamente o apóstolo João que vai ter essas visões. E se você analisar, antes de passar para você, meu amigo Tiago, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso de número 19, portanto escreve, isso Jesus falando com João, quando ele se apresentou a João: escreve tudo aquilo que você tem visto, ou seja, o que já passou do capítulo 1, que ele já viu. Escreve as coisas do presente, como aqueles que sucederão depois destes. Se você observar, o capítulo 1 é justamente aquilo que João viu, e o capítulo 2 e o capítulo 3 é as coisas presentes. Já a partir do capítulo 4 são coisas futuras. E o que é o presente, Tiago? É o texto que nós lemos: o Senhor nos livrará da hora da tribulação. Irmão Mateus, então prove para nós o texto. Vamos provar. Capítulo 4 está escrito: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. A primeira voz que eu ouvira, voz como que de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes, ou seja, depois da grande, ou depois que a igreja subir, durante o período da tribulação. No período da grande tribulação, quando a Bíblia diz depois desses acontecimentos, ou seja, depois que a igreja foi arrebatada, que está havendo agora um momento este de grande tribulação na terra, o texto diz: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e nele estava assentado alguém. Aquele, pois, que estava assentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas, de diamante e sardônio, ao redor do trono, e reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre eles 24 anciãos. Observe o que a Bíblia diz: vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Essa palavra aqui, 24 anciãos, no grego é presbíteros. Se você observar aqui, depois do capítulo 3, quem está no céu é justamente a igreja. Em nenhuma parte você vai encontrar se referindo aos anjos ou aos anciãos, falando sobre presbíteros. E presbítero é aquele ancião que serve na igreja. Então aqui representa a igreja, ou seja, nós estaremos reinando com Cristo, nós estaremos no céu com Ele, Tiago. E o que me chama a atenção aqui é que esses 24 anciãos e essas 24 ou esses 24 tronos, eles representam as 12 tribos de Israel e representam os 12 apóstolos, ou seja, representa a igreja de Cristo, os 12 apóstolos. Então a igreja, depois destes acontecimentos, ou seja, depois que a igreja estiver arrebatada, for arrebatada, ser tomada à força, nós estaremos reinando com o Senhor.
Observe o que a Bíblia diz. Eles estavam vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Ou seja, nós estaremos assim, com vestes novas, com coroas na nossa cabeça, porque nós conseguimos vencer aqui na terra e fomos arrebatados juntamente com o Senhor. E agora eu quero passar para o meu amigo Tiago para dar continuidade àquilo que nós estamos falando. Fique ligado conosco nessa live, porque tem muita coisa de Deus ainda para nós. Meus queridos, um dos pontos que com certeza já está claro é de que ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai. Mas uma coisa a gente sabe, que a igreja não passará pela grande tribulação. Se a igreja não passará pela grande tribulação, significa dizer que o arrebatamento virá antes da tribulação. Por isso a expressão que o meu irmão Mateus falou, pré-tribulacionista. Por que pré-tribulacionista? Porque o arrebatamento é antes da tribulação. Por isso pré-tribulacionista, antes da tribulação. Cristo arrebatará a sua igreja antes da tribulação. Agora imagine você, se nós estamos passando por momentos de dificuldades, por momentos de lutas, de doenças, de guerras, de rumores de guerras, de violência, de caos na saúde, de caos na educação. Imagine você, se você tivesse que ficar para a grande tribulação. Então você pode se perguntar, o que fazer para ir com Cristo antes de que essa grande tribulação comece? Porque se já está difícil agora, imagine depois que Cristo tirar a sua igreja da terra. Para isso você precisa confessar com sua boca, desejar com seu coração, ser salvo em Cristo Jesus, e Ele fará uma grande obra na sua vida. Entregue sua vida a Jesus, confie nele e o mais Ele fará. Se converta, mude seu caminho, haja conforme os preceitos da palavra de Deus, para com isso, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, você possa dizer: eu subi, porque eu sou igreja do Senhor, e a misericórdia dele me alcançou. Então, se nós somos pré-tribulacionistas, significa dizer que a volta de Cristo para arrebatar a igreja será antes da grande tribulação. Mas, como já foi falado aqui, essa volta de Cristo, depois, esse arrebatamento é a primeira fase, e depois virá a segunda volta de Cristo, que é depois desses 7 anos de tribulação. Então, vamos falar agora ou você quer tocar em outro ponto? Tiago, para continuar esse assunto que nós estávamos falando, quando você falava, veio a minha memória um texto aqui de 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos designou para a ira, e essa ira aqui é justamente a grande tribulação. Deus não quer que nós venhamos passar por ela. Por isso que Deus tem esse amor de trazer não só a gente aqui para pregar a palavra do Senhor, como muitos pastores, pregadores, atalaias de Deus estão ministrando a palavra nesse momento. E aqui nós estamos dando esse ensinamento: não queira passar por essa grande tribulação, porque é um momento de ira do Senhor. E a Bíblia continua dizendo assim: mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pegando o gancho naquilo que o Tiago disse, é importante nós entendermos o quê? Que para sermos contemplados pelo Senhor, é necessário entregarmos a nossa vida para Ele hoje. Irmão Mateus, eu estou numa situação difícil, eu estou desviado, estou afastado da igreja. Você pode entregar a sua vida hoje, nesse momento. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, nesse momento, você pode falar nessa live aí: Senhor, eu quero te aceitar como meu suficiente Salvador, eu não quero passar por essa grande tribulação, eu estou na tribulação, mas antes de chegar na grande tribulação, eu quero ser arrebatado com o Senhor. Então, para isso, para sermos contemplados pela salvação de Cristo, é só através, a Bíblia diz, ou por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o autor aos Hebreus, se não me falha a memória, ele diz que não há outro mediador a não ser Jesus Cristo, o homem. Continue, Tiago. Timóteo 2,5
não me recordo se primeiro ou segundo, vamos dar uma olhada. Timóteo 2,5. Timóteo 2,5. Primeiro Timóteo. 1 Timóteo 2,5 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. Ou seja, não tem outra pessoa ou não tem outro objeto que leve você até a Deus. Já que nós tocamos no assunto dos falsos doutrinadores e dos falsos profetas, aquele copo com água que você toma na sua casa, quando alguém diz tome que você vai ser curado, aquilo não vai te levar para o céu. Aquela rosinha ungida que você pega na sua casa, que você unge ela e diz, Senhor, eu vou para o céu com ela, não vai te levar para o céu. Aquele tijolinho que você compra e diz, esse é o tijolinho para o céu, não vai te levar para o céu. A única coisa que te leva para o céu é Jesus Cristo, é o único intermédio. Quer ver outra coisa? Às vezes nós colocamos a nossa fé em pessoas, em líderes, em amigos, no esposo, na esposa, no namorado, na amiga, na anfitriã. Mas a nossa fé para a salvação é somente em Cristo Jesus. Nem tampouco o juiz dessa terra, os políticos dessa terra, nenhum deles são mediadores entre Deus e o homem. O único mediador é Jesus Cristo. Então você nesse momento pode entregar sua vida para o Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, mas o Senhor te chama e diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Enquanto as pessoas são arrogantes, enquanto as pessoas são soberbas, Jesus é humilde e manso de coração. E com essa mansidão ele diz, meu filho, eu te amo tanto, eu paguei na cruz do Calvário um alto preço pela tua vida. Jesus foi chicoteado, zombaram dele. A Bíblia diz em Isaías 53 que o autor diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E você está ouvindo essa palavra, você pode dar crédito a ele, não a mim, ao Tiago, não aos pregadores, não aos ouvintes, mas a palavra dele. Quem deu crédito à nossa pregação? Ou a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele não tinha formosura, beleza alguma víamos no Senhor Jesus para que o desejássemos. A Bíblia diz que ele era desprezado, rejeitado, homem de dores, e dele, nós, quando fala nós, os discípulos naquele momento, não fizemos caso algum. Ou seja, Pedro negou a Jesus, disseram, a tua fala te denuncia, a tua vestimenta te denuncia, você fala igual a ele. Todos os discípulos abandonaram Jesus, mas Jesus ele foi naquela cruz até o fim, e ele deu um brado, verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas dores, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras até a cruz nós fomos sarados. Sarados de quê? Do pecado que havia na humanidade. Então, através do mediador Jesus, nós chegamos a Deus por intermédio do seu sangue que tem o perdão dos pecados. Meus queridos, mais uma vez eu quero te falar. Nós estamos vivendo o período da igreja. Esse período da igreja foi inaugurado através de Atos capítulo 2, através da descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce, se inicia o período da igreja. E nós estamos vivendo até hoje esse período da igreja, não é isso, Mateus? Só que neste período da igreja acontecerá o arrebatamento. Pode ser hoje, pode ser daqui a uma hora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, 10 anos. Ninguém sabe de precisar o dia, mas neste período que estamos vivendo, nós seremos arrebatados. E eu creio que o arrebatamento, eu sempre penso isso como um encontro glorioso. Por quê? Porque a Bíblia
mostra claramente que este arrebatamento é um evento onde vai acontecer que os mortos em Cristo ressuscitarão. Então são os nossos entes queridos que morreram em Cristo, ressuscitarão por conta desse evento chamado arrebatamento da igreja. Eles morreram, mas são igreja. Então quando Cristo vier buscar a sua igreja no arrebatamento, estes mortos ressuscitarão e encontrarão também a Cristo. Além dos mortos ressuscitarem, nós vamos ser levados como essa forma de um rapto, como essa forma de surpresa, e vamos nos encontrar com Cristo nos ares. Ele virá nas nuvens e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Ele não pisa na terra, Ele nos tira da terra, e este encontro é nos ares, e Ele nos levará para o céu. Então Cristo vem nos ares, arrebata a sua igreja, ressuscita os que morreram nele, e nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Então depois do arrebatamento, o que acontece? O que acontecerá é a apostasia, o abandono da fé, o templo será reconstruído, o período da grande tribulação, o período do governo do anticristo na terra, 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio de uma tribulação enorme que nunca se ouve nada que possa comparar. Então este período da grande tribulação, esses 7 anos, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, 7 anos. Nesse período, a igreja de Cristo onde estará? E mais uma vez eu te digo, a igreja de Cristo estará passando pelo tribunal de Cristo, um tribunal de galardão, conforme as suas obras que você cometeu aqui na terra, conforme o que você fez com o dom que Deus te deu, o que você fez com o talento que Deus te deu. Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou muito sobre isso, sobre os talentos, dizendo que você recebeu talentos, uns perderam, outros enterraram, outros guardaram, e outros deram frutos com esses talentos. Então tudo vai ser passado pelo crivo do juiz, que é justo. Então nós vamos instalar, e depois disso, bodas do cordeiro, festa, alegria, felicidade, alegria com você, para você chegar lá e dizer: eu venci, eu consegui vencer pela misericórdia e graça de Deus, alegria de Cristo de lhe levar até o céu, alegria do Deus Pai de lhe receber com alegria, porque você conseguiu chegar no céu, você como igreja. E depois desses 7 anos, irmão Tiago, o que acontecerá? Cristo mais uma vez voltará à terra, e esta é a segunda vinda do Senhor. Nesta segunda vinda é o momento onde Ele toca na terra, onde Ele vem e toca na terra, e a Bíblia nos mostra que esse toque dele na terra será no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será onde Cristo vai tocar na terra. E o que acontecerá na terra? Cristo virá com os seus santos, sua igreja e seus anjos. E Ele virá para quê? Porque estará acontecendo uma guerra chamada Guerra do Armagedon. Eu sei que não é um assunto que nós não vamos adentrar nesse assunto, até porque será tema de outros dias, se Deus assim nos permitir, mas só porque nós queremos te deixar claro essas duas fases da vinda de Cristo. Desta vez Ele pisa no Monte das Oliveiras, dá vitória ao povo de Israel, através da vinda dele com a igreja e com os anjos. E essa grande guerra, essa grande tribulação, esse grande Armagedon que estará acontecendo na terra, terá um fim, porque o nosso Deus Todo-Poderoso virá com alaridos, grande glória, para colocar um fim em tudo isso que está acontecendo com o governo, que acontecerá com o governo do anticristo na terra. Tiago, eu fico imaginando esse momento que Jesus vem para buscar o povo, a nação escolhida que era Israel.